A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção das Escrituras que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos. No primeiro capítulo, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 32. Nós vamos ler essa porção porque é de suma importância nós compreendermos a missão do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus que nos foi oferecida e nós sermos encontrados gratos por essa tão grande misericórdia, por essa porta aberta e que nós podemos confiar nele, que ele é poderoso para fazer tudo o que prometeu nas nossas vidas, para nos tirarmos de circunstâncias, situações difíceis que nós não temos força de sair por nós mesmos. Então vamos ler essa porção e vamos meditar um pouco sobre ela. Amém? Está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Glória a Deus, aleluia. Estando cheios de toda iniquidade, prostituições, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Amém, amados? Vamos meditar um pouco nessa palavra, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo, o autor dessa carta. Paulo, amados, ele nasceu na Cilícia, na cidade de Tarso, e ele foi
da tribo de Benjamim, e aprendeu a arte de fazer tendas durante a sua vida humana, né, para a sua sobrevivência. Estudou com Gamaliel, ele era hebreu, ele era fariseu e também, amados, ele era perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu muitos cristãos, encerrando eles nas prisões e também consentindo com a morte deles. Mas ele encontrou com Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quando estava a caminho de Damasco para prender mais alguns que lá estavam. Ele recebeu, após a sua conversão, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele estava na rua direita quando esse milagre, esse derramamento veio sobre ele. Ele foi chamado para missões após a sua conversão. Então, a igreja em Antioquia foi instruída pelo Espírito e ele enviou Paulo ao trabalho. A igreja em Antioquia o recebeu, o preparou e o enviou ele para cumprir, né, o seu chamado em Deus pelo derramamento do Espírito Santo que ele havia recebido. Então ele foi fazer as suas missões. E nessa missão ele andou por muitas partes, muitos lugares, convertendo muitas pessoas, trazendo-as ao arrependimento, a Cristo Jesus. Falou em nome da igreja de Antioquia que o havia enviado e falou da igreja em Jerusalém. Ele falou da igreja para os gentios, que de uma forma muito especial o Senhor o conduziu a enviar, a falar, a ensinar os gentios acerca do reino de Deus e da sua justiça. Paulo, então, ele realizou muitas coisas aconteceu também na vida dele, dentro da própria igreja. Houve uma necessidade de opor-se à hipocrisia de Pedro, que era um dos apóstolos do Senhor, mas que estava se mantendo em, vamos dizer assim, como se tivesse duas personalidades, duas caras, vamos assim dizer. Na frente dos judeus ele se comportava de uma forma e na frente dos gentios ele se comportava de outra forma. Então ele se opôs a Pedro para trazer Pedro a ter uma vida santa e verdadeira e ser aquilo que Deus o chamou para ele ser, independente se receber aprovação ou rejeição daqueles que estavam em volta dele. Foi uma lição que nós recebemos e hoje nós também procuramos seguir o Senhor, conforme o Senhor vai nos conduzindo, nos ensinando, nos falando, nos iluminando. Então Paulo, ele serve de luz, né? Ele serve de exemplo para nós podermos alcançar Cristo através dos seus ensinamentos. Então, ele também teve situações que ele precisou discutir com Barnabé, né? Por causa de João Marcos, porque João Marcos foi infiel à sua missão. João Marcos, bem dizer, o traiu, né? E não foi fiel ao chamado, não foi fiel à missão, ao contrário. Então, Paulo também teve esse papel importante em determinado momento, ele
discutir a situação com Barnabé e ficar firme na sua posição. Comigo andará aqueles que são fiéis ao Senhor, ao reino e ao propósito do meu Deus. Então Paulo, ele foi fiel no seu caráter, ele foi fiel no seu chamado para realizar a obra que Deus tinha dado para ele. Então, amados, às vezes nós precisamos fazer separações, nós precisamos entender que nós não podemos ter um pé no reino e outro pé no mundo, não. Nós precisamos decidir em que posição nós devemos ficar firmes e esperar a volta do nosso Deus. Porque, amados, isso é que vai nos levar para sermos arrebatados ou não. É o nosso posicionamento, é nós permanecermos vigilantes como virgens prudentes, cheias do azeite, cheios da virtude, cheios da presença, cheios da moral de Deus e não do mundo. Então não podemos servir a Deus e ser conivente com os pecados do mundo, porque no céu não entra pecado e nós temos que falar a verdade, pronunciar a verdade, levar o evangelho pelo Espírito Santo da verdade, porque esse é o papel daqueles que são chamados, e não ficar na mentira, no engano, tentando agradar aqueles que estão em volta, porque, amados, nós não temos poder para introduzir ninguém ao reino e levá-los à salvação, mas o Espírito Santo está atento a todo aquele que abre seu coração em fé para receber o Senhor Jesus como seu Salvador e permitir ser trabalhado por Deus para a santificação da sua alma, para a sua entrada no reino de Deus na vida. Então, Paulo, ele fez muitas coisas. Nós vemos pelas Escrituras que ele fez 3 viagens prolongadas, missionárias, né? Viagens missionárias, viagens em que ele trabalhou muito, incansavelmente, a favor do reino e do evangelho. Então, nesse período em que ele andou em viagem, em missão da obra de Deus, ele abriu igrejas, né? Ele fundou inúmeras igrejas, ele fundou-as na Ásia Menor, na Grécia, e também, possivelmente, pelos estudos, nós vemos que, com certeza, ele também esteve na Espanha. Amados, ele escreveu muitas cartas, cartas que até hoje compõem 1/4 das Escrituras Sagradas. Paulo, ele estava apto, ele foi preparado, ele se submeteu ao Senhor quando Deus o iluminou e mostrou para ele a verdade. Paulo, então, ele não vacilou, ele foi aprisionado, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi desprezado, ele foi, amados, também acolhido em muitos lugares pelos irmãos que de sincero coração invocavam o nome do Senhor. Em toda parte que ele passava, não somente ele encontrava rejeições, mas ele encontrava também pessoas fiéis, pessoas que amavam a Deus sinceramente e ouviam as suas palavras. Então foi nesse momento, nesse viver intenso que ele vivia, que quando ele chegou em Roma, depois de sua prisão em Jerusalém, ele foi enviado para Roma. E em Roma ele também, de acordo com as Escrituras Sagradas, ele também foi aprisionado. E ali em Roma ele foi libertado por um período de tempo, e nesse período em que ele esteve uma certa liberdade em Roma,
ele pregou e anunciou e ensinou muitas coisas. E ele deixou essa carta escrita para Roma, para os crentes romanos, para que eles pudessem entender a graça de Deus. Então ele fala aqui sobre a idolatria, a depravação dos gentios. Os gentios aqui se refere a toda pessoa descrente ou que não davam a honra e a glória a Deus através de suas vidas, mas antes permitiram-se se corromperem pelo mundo, pelo sistema do mundo. E esse aqui era o quadro, amados, que se encontravam os gentios debaixo de uma corrupção espiritual muito forte. E essa corrupção espiritual o macularam de tal maneira que Deus os entregou também às suas próprias paixões carnais, nas suas imundícias, nos seus desejos pecaminosos, nas suas idolatrias. Então essa porção, ela vem mostrar o quadro daquilo que ainda hoje nós vemos na sociedade que escolhe viver sem Deus. Então, amados, nós não podemos falar muitas coisas porque provavelmente seremos julgados, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas apenas para falar o que Deus fala através da sua palavra. E no dia que o Senhor voltar para fazer o juízo, essa palavra vai estar diante de muitos. Então hoje é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo que Deus te chama para você meditar nessa porção e você avaliar o seu próprio coração, se você se encontra dentro desse quadro corrupto que está dominando a humanidade, dominada por um sistema demoníaco, satânico, diabólico, destruidor. Então o fim será uma destruição e será um distanciamento, um impedimento de você estar com Deus um dia. Então Paulo ele escreveu que do céu se manifesta, a ira de Deus. Então não são nós cristãos que manifestamos a ira de Deus, não. É do céu que se manifesta, essa ira por causa da impiedade dos homens, que detêm a verdade. Veja, amados, não podemos deter a verdade. Não podemos deter aquilo que Deus diz que é para nós anunciarmos. Não podemos deter aquilo que está nas Escrituras. Jesus ele disse: eu não vos julgo, mas a minha palavra os julgará. Então nós temos que fazer o que Deus nos deu para fazer com fidelidade. O Senhor Jesus nos ordenou: ide a todo mundo, anunciai o meu evangelho. Quer dizer, anunciai as minhas palavras, anunciai os meus ensinamentos, anunciai o meu reino, a sua justiça, anunciai tudo que de mim tem aprendido. E nós, amados, não sabemos nada, mas o pouquinho que Deus tem nos ensinado, nós estamos dispostos a fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Então, Deus, ele usou Paulo grandemente para falar com aqueles que estavam destituídos da graça de Deus. Quem não está na graça, amados, ele está em desgraça, quer dizer, fora da graça. E Paulo, ele foi fiel aos seus ensinamentos. Então, ele falou que tudo
tudo aquilo que ele sabia que Deus o preparou, que Deus o capacitou. Paulo, ele usou de todas as ferramentas que Deus deu a ele para que ele pudesse mostrar aos romanos que do céu viria a ira sobre todos aqueles que estavam nesse comportamento de impiedade, de injustiça. Alguns detendo a verdade e outros já conformados ao mundo e suas concupiscências. Então, ele fala que o que de Deus nós podemos conhecer, nele se manifesta. No próprio Deus se manifesta a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, mas também se manifesta a tua justiça, se manifesta a sua ira contra toda a iniquidade e pecado, toda a ação do destruidor. E também se manifesta, amados, o juízo. Então, de Deus é que manifesta. E nós precisamos entender, se nós estamos padecendo, passando situações de sofrimento, nós devemos buscar as causas em nós mesmos, porque Deus é bom o tempo todo. Deus, ele não coopera para a nossa destruição, ao contrário, por imenso amor, ele enviou o seu filho, o seu único filho, para nos salvar. Então, ele fala assim, olha, porque das coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quer dizer que Deus trouxe à existência todas as coisas que são criadas e que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais. E isso é claro que um Deus muito grande, poderoso e entendedor, ele criou todas essas coisas com perfeição. Então, ele nos mostra toda a sua criação para nós não sermos desculpados, vamos assim dizer. Eu não sabia. Porque, amados, a natureza mostra esse Deus glorioso. E numa baixa terra onde nós vivemos, num vale de trevas, nós já vemos tanta beleza e tanta perfeição, quanto mais no reino celestial. Então, no versículo 21, nós temos aqui uma porção que nos chamou a atenção, que eu quero compartilhar com você, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Esse versículo, ele mostra a consequência da ira de Deus, a consequência porque muitos estão sofrendo a ira de Deus, porque tendo conhecido a Deus, conhecido pelas coisas criadas, conhecido pelo próprio mundo em que vive, a perfeição de toda a criação e a sua própria vida que foi criada, conhecendo Deus, não o glorificaram, né? Não glorificaram ele como Deus, como Senhor, como Criador, como aquele que nós devemos nos submeter com temor. Antes, não damos graça. Então fala assim, olha, que nem lhe deram graças, né? Quer dizer, não somos agradecidos por termos uma vida, por termos onde viver num mundo tão lindo e maravilhoso desse, né? E antes, aqui diz que em seus discursos se desvaneceram. O que significa discursos se desvaneceram? Se tornaram tolos, confusos, inúteis, né? A palavra desvanecer é como esvaziar algo que está cheio, né? O homem foi criado para conter
a própria presença de Deus nesse mundo, mas ele se desvaneceu, ele se esvaziou de Deus e se encheu de toda a corrupção do mundo. Então a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem não pratique a iniquidade, e que nós, amados, necessitamos de um Salvador. Então, nós não podemos continuar com o coração insensato e achando que basta nós termos uma vida religiosa ou uma vida de dar, como fala, eu não estou sabendo trazer a palavra certa, mas não é nós termos somente uma vida religiosa ou nós nos passarmos pelas águas para fugir da ira de Deus, né? Sem permitirmos que o Espírito Santo santifique o nosso interior. Para isso ele veio, para desfazer essas obras do diabo. Jesus, ele teve uma missão. Ele veio para desfazer toda essa corrupção que havia entrado no mundo, toda a corrupção que entrou no coração do homem, toda a corrupção que está no seu coração e no meu coração. Então, nós não podemos achar que somos mais sábios que Deus e nos batizarmos e frequentarmos igrejas e festividades e uma série de reuniões solenes sem achar que podemos continuar vivendo do jeito que nós queremos viver no nosso coração, no oculto, onde ninguém vê, porque Deus, ele vê todas as coisas. Nós não podemos esconder de Deus a nossa natureza. Então Paulo, ele expõe aqui toda a natureza maligna e que Deus os entregou a essa situação. Deus, foi escolha deles, queriam tanto o pecado que Deus permitiu e entregou eles às suas paixões infames, a troca de imoralidades entre si. E aqui ele fala como eles não se importaram em dar valor ao conhecimento de Deus, à sua santidade. Então assim Deus os entregou a esse sentimento perverso. Esses sentimentos de paixões do mundo não são sentimentos bons, são sentimentos perversos que causam o mal. E eles se entregam, a humanidade se entrega a essas paixões para fazerem coisas que não convêm diante da justiça de Deus, porque serão condenados. Então Paulo aqui, ele fala do versículo 29 até o 32 que nós lemos, ele fala: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, inécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, conhecendo, porque vê na natureza que há um Deus justo, bom e perfeito, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte aqueles que tais coisas praticam, quer dizer, recebem a morte espiritual, né? E uma vida eterna sem Deus, os que tais coisas praticam. E nós,
amados, também seremos julgados se nós consentirmos com aqueles que praticam. Então, essa palavra, amados, não é uma palavra para julgamento e destruição, não, ao contrário. Na sua infinita graça e misericórdia, o Espírito Santo usou Paulo para mostrar aos romanos o trato de suas vidas, como que eles estavam vivendo e dominados por aqueles sentimentos e impurezas, e que eles deviam abraçar, abrir o coração e abraçar a graça de Deus. Esse presente que Deus nos enviou, que é o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Abraçar a graça é abraçar Jesus Cristo. Receber a graça é receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus, ele venceu toda essa natureza pecaminosa. Ele viveu na terra sem pecar e sem se macular. Ele venceu a morte, ele venceu todas as dominações e impurezas do mundo espiritual e das paixões da carne humana, para morrer na cruz, derramar um sangue puro, imaculado, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que nós temos um Salvador, nós temos uma porta de esperança, nós temos um que faz a nossa justificação quando nós colocarmos nele a nossa fé e o nosso coração se abrir para pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, por isso que na Bíblia nós vemos que tanto João Batista quanto o próprio Senhor Jesus, eles pregavam: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós essa palavra de salvação. É chegado a vós essa oportunidade de você avaliar a sua alma, como ela está vivendo e como você precisa, com urgência, voltar-se, arrepender-se e buscar aquele que pode te salvar. Não há outro Salvador, um só é aquele que intercede por nós diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Então, amados, essa palavra é uma palavra para você meditar, para você olhar para si mesmo, olhar as condições da sua alma, como sua alma se encontra, e meditar na proposta que está sendo feita e a qualidade de uma vida que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, e Ele nos promete nos conduzir de volta ao reino celestial, nos trazendo o perdão de Deus, a reconciliação com o Pai, e uma vida cheia de plenitude, uma vida em que podemos estar abrigados de todo o mal que é no mundo. E debaixo desse abrigo, nós descansamos em Deus, porque Ele é um Deus poderoso, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege, é um Deus que está sempre pronto a iluminar o nosso caminho, a ir adiante de nós, nos ajudando a atravessar, a passar, nos ajudando a vencer, nos ajudando a sair do outro lado com vitória. Então, amados, ouça essa palavra que Deus traz para você nessa manhã. Eu sei que todos gostariam de ouvir as palavras que são ditas hoje na maioria das congregações. Palavras de sucesso, palavras de rompimento material, palavras de rompimento na sua força natural, na glória humana, na glória desse mundo. Mas medita nessa palavra, medita em Deus, e você vai ver que um
é o reino celestial e outro é o reino temporal, criado, que tudo aqui vai terminar e que isso vai passar e que você precisa se despertar para adentrar a esse reino celestial que é eterno e duradouro, né? Que você vai ter paz eterna, alegria eterna. Então, o que você deseja dar à sua alma? O Senhor te pergunta nessa manhã. O que você deseja dar à sua alma? E não é para isso que Jesus Cristo veio, para estender a mão para você e te levantar, para estender a mão para você e te atrair para si mesmo aonde Ele está. Não é para desfazer as amarras, quebrar os grilhões, as cadeias, correntes, te colocar em liberdade e te fazer sorrir. Não é para desfazer as obras do diabo no seu coração e te devolver a alegria de ter uma vida e te dar um futuro glorioso com Deus. Então pensa e permita seu coração receber a luz que vem de Deus e se converta. A conversão é aquele arrependimento que faz com que você confesse: Senhor, eu sou um pecador, mas eu quero receber essa graça. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação que eu vivo e trazer vitórias sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor pode tirar de mim todo o opróbrio, toda vergonha, toda malícia, toda corrupção. E eu quero viver em liberdade. Amém, meu amado? Eu deixo aqui essa palavra para você meditar. Se você quer uma vida eterna com Deus, clame, não tarde em ir diante do Senhor e orar. Não tarde em pedir o Salvador. Invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo todo aquele que invocar. Não tarde em obedecer a palavra do Senhor, em se batizar para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Não tarde em se abrigar naquele que pode te salvar. Amém? Eu peço a você que recebeu essa mensagem, que ficou nessa mensagem comigo até esse momento, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, né? Então, nós precisamos ter essa consciência e sabermos que há duas naturezas, né? Na vida também do crente, que frequentemente o frustra por causa da sua própria natureza que há dentro de si. Há um que pode desfazer as obras que o diabo fez para trazer tanta contaminação dentro da sua alma. É o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Compartilhe, se inscreva, deixa um like, um amém. Você vai estar ajudando esse ministério para alcançar mais vidas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra tão real e verdadeira, assim como o Senhor é um Deus vivo, real e verdadeiro, assim como o céu é real e verdadeiro e nele não entra pecado, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, Senhor, veio trazer para nós um caminho, uma solução, veio para nos abrir uma porta para que nós pudéssemos ser purificados, santificados de toda a corrupção que fomos contaminados nesse mundo, desde o pecado de Adão. Pai Celestial, nós reconhecemos que a natureza humana é perversa e pecadora,
mas nós invocamos a Ti para recebermos de Ti a natureza espiritual e vivermos em espírito e na verdade, permitindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos lave, nos purifique, nos santifique, nos transforme e desfaça toda obra maligna sobre nossa casa, nossa família, sobre as nossas vidas. Pai Celestial, entra, ó Deus, nos trazendo a aliança do sangue que foi vertido na cruz, purificando-nos, guardando-nos debaixo dessa aliança, guardando de todo ataque, de todo principado e toda força maligna do destruidor que quer, Senhor Deus e Pai, nos tirar a vida eterna. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por essa semana. Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos a meditar na Sua palavra, ajuda-nos, Pai, a espelharmos a Tua palavra dentro do nosso interior. Podemos, ó Senhor, enxergar pela luz que há em Ti, que há, Senhor, na Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, perceber em nós a necessidade da nossa alma, das áreas da nossa vida em que precisamos ser reconciliados, sarados, curados, libertos, para termos uma vida cheia de plenitude, Pai, completa diante de Ti. Senhor, muito obrigado, Senhor. Entrego em Tuas mãos, Senhor, essa pessoa que parou estar nessa oração até nesse momento. Entra na sua vida, no seu lar, na sua família. Entra, Senhor Deus, na sua vida cotidiana, nos seus negócios, no seu trabalho. Entra nos seus sonhos, projetos. Entra, Senhor, no seu corpo físico, trazendo saúde perfeita e completa. Tanto, Senhor, no corpo físico quanto na alma também. Curando as suas emoções, curando, Senhor Deus, Pai, a sua alma e desfazendo, Senhor, toda obra de mentira e de engano, ó Senhor, e de conformismo a esse mundo depravado, esse mundo contaminado, esse mundo pecador. Que nós possamos ser santos, porque o Senhor é santo, então nos ajuda. Nós cremos que, Senhor Deus, para nós é impossível tirar de nós mesmos as nossas manchas, mas para o Senhor não há impossível, que o Senhor veio para nos santificar, que ainda, ó Deus, que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata. A Tua palavra diz que o Senhor nos faz purificados, brancos como a neve. Assim nós cremos, nos entregamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida, nossa casa, família, familiares e todos aqueles que são conectados conosco de certa forma, que o Senhor possa entrar, alcançar, abençoar, limpar, purificar, ó Deus, e conceder a eles, ó Senhor, a salvação, libertação, o conforto e a presença e a paz do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.